Nós somos da Treinar Prime, uma empresa incubada na incubadora tecnológica do Instituto Federal Campus Natal Central. E hoje estamos aqui, eu, Lieda Amaral, Edgar Madruga e Luiz Antônio, para apresentarmos para vocês a Masterclass Como Construir o Ecossistema Trabalhista. Mas antes de começarmos a falarmos acerca do nosso tema, eu queria que primeiramente o professor Edgar Madruga, ele se apresentasse e também dissesse o que é para a Treinar Prime estar incubada aqui no Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Olá, sou o professor Edgar Madruga, tenho esse universo dentro da área de conhecimento que muito me move. A gente se mistura enquanto professor e empreendedor. E hoje temos a honra que está representando a Treinar Prime dentro, dessa felicidade que a gente tem de estarmos aqui dentro, da ITNC. É um motivo de muita honra, o que eu gosto muito de brincar, esses velhinhos da cabeça branca, tendo o contato e o frescor da parte tecnológica do ensino superior, especialmente de onde nós estamos. É uma honra estar aqui para a gente se move enquanto ser humano pelo conhecimento e poder usufruir desse potencial, desse referendo acima de tudo, nos traz um motivo de muita honra, de muita felicidade, de gratidão, mas principalmente de responsabilidade, de retribuirmos também à sociedade a geração de um conteúdo rico, embebido de prática, e é isso que a gente se propõe no dia de hoje. A gente se propõe, acima de tudo, a criar debates dentro de áreas de conhecimento que nos são muito fortes. A Treinar Prime ela se foca em 3 áreas de conhecimento principal: o universo contábil, o universo tributário e o universo trabalhista. Hoje, e especialmente, nós estamos aqui trabalhando a ideia de construir o seu universo trabalhista, o seu ecossistema, e trazendo um debate que eu diria a vocês com pessoas que vivem aquilo que fazem na prática. Eu vou voltar, Lieda, mas de novo referendando a minha sincera gratidão por estarmos aqui. É motivo de muito orgulho para todos os que estão juntos nesse projeto. E por falar em ecossistema trabalhista, professor Luiz Antônio, como é que a gente constrói um ecossistema trabalhista? Primeiramente, dizer que é uma honra também estar aqui ao lado do professor Edgar, da professora Lieda, e eu que sou egresso da Escola Técnica Federal, hoje, e FRN, também é com muita alegria tenho essa satisfação de voltar aqui a essa casa agora como participando desse evento. Vivemos um mundo de muitas mudanças trabalhistas, de alterações, de legislação, de implantação de novos sistemas. Então, com a pergunta da professora Lieda, a nossa resposta é com o conhecimento. É através do conhecimento que as pessoas podem viver, podem construir esse novo ecossistema na área trabalhista. Com certeza, não dá mais para continuar atuando da forma como se atuava antigamente. As coisas mudaram, as coisas evoluíram muito, e só através do conhecimento é que as pessoas conseguirão desenvolver as suas atividades na área trabalhista. Professor Luiz, o E-Social ele trouxe muitas mudanças e muitos avanços para a área trabalhista. Quais são os principais aspectos que o senhor poderia trazer aqui para o nosso público? Nós passamos a ter agora, depois da implantação do E-Social, uma nova forma do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias. Mas eu trago, todas essas mudanças têm impacto no governo, nas empresas e para os trabalhadores. E talvez a mudança mais impactante na vida dos trabalhadores foi a implantação da carteira de trabalho digital. E certamente ela só foi possível a partir da implantação do E-Social. Antes dele, nenhum outro sistema reunia todas as informações que são necessárias a uma carteira. Várias informações elas não estavam disponíveis nos sistemas até então utilizados, e com certeza foi a implantação do E-Social que possibilitou a implantação da carteira de trabalho digital.
Mas nós temos várias outras alterações. Temos o registro eletrônico de empregados, temos a DCTF Web, temos o FGTS digital, que está para ser implementado, que com certeza são mudanças que vão impactar a vida das empresas mais diretamente. Eu acho que a carteira foi a que impactou a vida dos trabalhadores, mas temos outras mudanças também com relação às empresas. Professor Edgar, e você sempre fala acerca das malhas, as malhas tributárias e esses impactos trabalhistas na sua visão específica em relação às malhas. A interpretação que a gente tem, uma palavra que eu gosto muito, né, de colocar, o que a tecnologia ou a digitalização da economia nos trouxe? A rastreabilidade. Talvez em patamares que a gente às vezes, por estarmos, um termo que eu gosto muito de usar, do hiperfoco. A gente acaba muito focado em nossas rotinas, em nossa vida, e a gente acaba talvez perdendo às vezes contato com enxergar o todo, as transformações da sociedade. Porque não quero aqui, né, ficar chovendo numa olhada, a sociedade está mudando o tempo inteiro, só que a gente às vezes precisa de fotografias para enxergar, né, essas mudanças. E aí vem o perigo de não estarmos nos adaptando. Eu tenho uma frase que eu acho que eu uso há mais de, sei lá, de 10 anos, que eu gosto muito do Charles Darwin. Não é o mais forte, não é o mais inteligente que sobrevive, é o que melhor se adapta. Cara, no fundo, nós estamos falando não de mudanças que seriam gravosas, ou que, a gente fala das malhas, mas na verdade a gente está falando muito mais de bom senso, em cima de novos cenários. O que eu enxergo no universo trabalhista é o que já vem acontecendo, né, talvez um pouco há mais tempo no universo tributário. O que basicamente se foi, nós vamos pensar numa lógica, nós tínhamos um controle através de papel. O meu querido Luiz falou aqui exatamente a carteira de trabalho, um registro em papel, carimbos até, e um controle físico, né, em cima de um documento. Pense em quantas carteiras de trabalho perdidas, pense em quanta dificuldade, inclusive um questionamento brutal quando a pessoa se aposentar, né, Luiz? E aquela briga eterna de comprovação, porque nós tínhamos documentação em papel para gerar isso. Isso ocorreu também, e as dificuldades no universo tributário. Vem a tecnologia. E isso é um fator que eu sempre digo que é uma coisa que é muito perigosa. As pessoas criticam as mudanças, e principalmente porque a gente tem uma resistência à mudança ou a dificuldade de adaptarmos. Nós temos por tendência, viu gente, e isso vou aqui quem está nos assistindo, nós temos um problema de síndrome de Gabriela. Vocês conhecem a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu sempre fiz assim, por que eu tenho que mudar? Porque eu tenho que mudar. Então, este é um desafio. E isso eu não estou fazendo uma crítica porque esse comportamento é humano. Então, ser humano envolve algumas características tradicionais. Mas se reflete dentro de um impacto. E aí nós tínhamos uma hiperburocratização muito questionada no país. Mas nós temos burocracia demais, nós temos... Tá bom. Talvez a gente pensando no seu sentido, e a gente aqui é professor, nós três somos professores, nós estamos dentro de uma casa do saber, né, que é uma universidade. A gente tem por aquela ambição, né? A ambição de um sonhador. Por que a gente não simplifica os cenários jurídicos? Por que a gente não simplifica as formas? Isso é muito lindo, isso é muito teórico, mas envolve talvez uma discussão talvez até mais ampla, né? De poder, liberação de poder, de controle, de cultura. Nós temos uma cultura latina, então envolve uma série de comportamentos que talvez não nos caibam a gente querer aqui ficar, e talvez nós três não sejamos os especialistas adequados para debater esse comportamento. Vamos falar de prática. Nós vivemos uma sociedade dentro do Brasil em que essa burocracia ela tem uma característica cultural. Dito isso, mas a gente podia pelo menos melhorar o cenário das empresas. E o que a tecnologia nos trouxe, essa digitalização? A possibilidade de digamos assim, não é resolver a burocracia, mas simplificar a forma de atender a burocracia. E veio o E-Social. Num primeiro momento, um choque. E quando a gente vai falar de malha? Na verdade, é verificar. A malha nada mais é, e por todo esse rodeio vem para chegar aqui. A malha, o que é uma malha? Nada mais é do que uma verificação se algo está sendo cumprido ou não cumprido. E essa verificação se dá por que tivesse de forma. O cruzamento, quer dizer, eu vou pegar duas fontes de informação e eu vou fazer um batimento dela. A forma mais simplista que eu gosto de definir malha é uma coisa que tem alguns alunos antigos meus, viu, gente, que falam, eu dou muita risada porque é velha essa coisa, que eu falo assim, ó, se o seu João vendeu para Dona Maria tem que dizer que comprou do seu João.
Se o seu João diz que contratou Dona Maria, né, Luiz? Vamos puxar aqui para o trabalhista, né? Dona Maria tem que dizer que é funcionária do seu João, porque isso pode ter, né, dentro de processos contraditórios. Então, no mínimo, você tem que ter duas fontes para que elas sejam conferidas ou batidas, né? Isso começa-se a partir das malhas. E o que essas tecnologias permitiram? Vamos dizer, de forma exponencial, a conferência, e aí a gente passa a fazer um outro tipo de questionamento. Será que algumas normas são necessárias? Porque agora elas estão afloradas e elas são reais, né, Luiz? E aí eu devolvo a palavra. Será que essa transformação, a partir dessa tecnologia, não nos faz a gente tirar de baixo aquelas sujeiras debaixo do tapete? Ou o chamado jabutis em cima de árvore, Luiz? A gente começa a ter um novo olhar, né, a respeito do nosso cipoal, né, jurídico. Edgar, você chamou a atenção para um ponto importante. Era muito comum, e ainda alguém entregar uma informação no e-social dizendo que não tem empregados. Por exemplo, eu não tenho empregados na minha empresa. Aí ele vai para o ambiente SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital, onde está hospedado o e-social. Essa mesma pessoa, esse mesmo contribuinte, ele faz a sua escrituração fiscal digital, dizendo também que não teve movimentação. Mas essa mesma empresa que está lá no SPED, ela teve multa de trânsitos de caminhoneiros e não tem caminhoneiro registrado. Ela tem uma conta alta de energia e a empresa está sem movimento. Então você observe que as informações hoje são integradas. Ela tem um consumo alto de água, quando na realidade a média do setor diz que é tantos metros cúbicos, e ela não baixou os metros cúbicos, e ela é a única que tem um consumo alto e não tem movimentação. O e-social trouxe esse olhar trabalhista que antes dependia de você extrair informações de vários sistemas para chegar a essa conclusão. E, Luiz, completando esse raciocínio do Edgar e já se aprofundando, eu gostaria que também, além desse olhar das malhas, você falasse também acerca do que foi essa simplificação do e-social. Porque fala-se muito, houve uma simplificação. Era complexo antes? E se não era complexo, o que foi que simplificou? O que no dia a dia do contador, efetivamente, essa simplificação, ela trouxe? Bom, vamos lá. Primeiro com a pergunta do Edgar. Quanto a malhas, né? Eu acredito realmente que agora as fiscalizações terão condições melhores de ela escolher, de ela selecionar uma empresa que será fiscalizada. Eu digo já muitas vezes, as pessoas até se assombram um pouco, quando a gente fala que é uma perda de tempo uma fiscalização, um auditor ir até uma empresa para fiscalizar uma empresa e ela não tem nenhuma irregularidade. As pessoas se assombram e dizem, quer dizer então que o auditor, se ele vai, é para ele encontrar algo? Não, não é isso. É que ele só deve ir aonde, pelo menos, há fortes indícios de que existe alguma irregularidade. Então, assim, com certeza as malhas irão ajudar a que se dê um tiro mais certeiro, de se escolher uma empresa para fiscalizar, onde provavelmente existe alguma irregularidade trabalhista. Para que se consiga potencializar a ação fiscalizatória e deixar até para o próprio empregador ele ser fiscalizado quando ele não tem nenhuma irregularidade, também não é bom para o próprio empregador. Quanto à simplificação, nós tivemos, o que foi a simplificação? Acho que 2019 foi o ano mais difícil para o projeto E-Social. Ameaçou-se passar faca no E-Social, acabar o E-Social, mudar o nome do E-Social e por aí vai. E aí foi que houve uma reunião com as equipes técnicas, com as entidades representativas dos empregadores e chegou-se a um denominador comum, primeiro, para que todas aquelas informações que já estão nos bancos de dados governamentais, não precisa a empresa dizer. Por exemplo, eu não preciso dizer quanto é o meu FAP, o meu fator acidentário de prevenção, já que essa informação já tem no banco de dados da Previdência. Esse é um exemplo de uma informação que foi retirada. Então, todas as informações que já estavam lá, não precisam as empresas dizerem. Algumas validações, algumas regras de validação, elas foram flexibilizadas ou foram excluídas.
para que se tornasse mais fácil o envio das informações. Mas isso traz até alguns softwares, alguns contadores nem gostaram muito dessa retirada de algumas regras, porque fez com que agora se consiga mandar informações com índice de inconsistência maior do que eles não conseguiriam mandar algumas inconsistências se as regras fossem mais rígidas. Quem sabe daqui a alguns anos, depois que as empresas estiverem mais habituadas ao uso, ao envio das informações ao E-Social, quem sabe algumas regras dessas não voltam futuramente, né? Mas eu creio que foi basicamente a simplificação girou mais ou menos em torno disso. Fazer um comentário. Luiz, é mais uma questão até de uma provocação. Mas a gente caminha com esse novo nível de exposição ou de rastreabilidade é natural acreditarmos que vamos também simplificar pela prática algumas obrigações que elas acabam perdendo o seu sentido de ter? Sim, tivemos algumas substituições já, outras estão em andamento, mas algumas delas, elas dependem de uma mudança legislativa. Algumas obrigações são complicadas, mas a gente caminha para isso. Porque a nossa legislação é complicada, né? É complexa. Eu espero que no futuro a gente consiga mudar a nossa legislação para que se retire alguns, como você falou agora, jabutis em cima de árvore. Realmente, se a gente olha, hoje nós temos algumas normas, por exemplo, eu estava olhando um dia desse, que a empresa tem de comunicar ao trabalhador que vai conceder as férias por escrito, o empregado tem de assinar que tomou ciência. Não faz sentido. Não faz sentido, mas hoje, com o mundo das empresas podendo comunicar aos trabalhadores, mas isso são mudanças que precisa haver na nossa legislação. E aí eu faço até uma crítica àquela reforma trabalhista que houve em 2017, que talvez a lei já se pudesse ter se eliminado algumas desses jabutis, né? E eu acho que foi feito talvez de uma forma muito apressada e muitas coisas que podiam ter sido feitas não foram. Né? Luiz, você foi brincar com o jabuti, daqui a pouco quem está nos assistindo aqui, né, não sabe o que é a brincadeira do jabuti. Então eu vou contar para vocês a história. Todo mundo sabe o que é um jabuti. Jabuti muda de nome, né? Infelizmente, quando a gente fala a nível nacional, né? Mas aqui jabuti é jabuti. É jabuti, né? Tem cágado também. Então, enfim, nós temos aquele bichinho ali, né? Todo mundo sabe o que é agora. Se quem não sabe, vai no Google aí. Vai, pronto. Dá uma pausa e vai no Google e resolve essa parte. Aí, o jabuti, meu amigo, não sobe em árvore, não tem como jabuti subir. Aí passa dois abençoados, isso é uma história de... Passa dois abençoados e vem um jabuti lá em cima da árvore. Aí um fala, meu Deus do céu, tem um jabuti em cima da árvore. Fizeram uma molecagem, botaram o jabuti em cima da árvore, vou lá tirar. Pô, porque o jabuti em cima da árvore vai morrer, o bicho não vai comer, vai ficar lá. Aí na hora que o cara tá correndo, o outro... Jabuti sobe em árvore? Não. Você sabe quem botou esse jabuti ali? Não. Você sabe por que ele botou esse jabuti aí? Não. Deixa lá, irmão, não se meta. Essa brincadeira, né, que eu estou aqui fazendo da história do jabuti, é que isso foi uma discussão, e eu posso, como falei, dentro do universo tributário, provocar, porque a gente acaba sendo co-irmão a nível de normativas malucas, né, ou de complexidades. Eu ouvi isso já tem muitos anos, né, são as chamadas obrigações acessórias, a gente chama assim, né? E um dia a gente estava fazendo um questionamento e uma pessoa me influenciou muito. Disse, olha, nós temos um problema no Brasil. Nós vamos criando leis que, no seu sentido moral, são extremamente... Tem uma lógica, ela tem uma história que levou. Jabutis foram colocados em cima de árvores porque existe alguma boa intenção. Não vamos pensar só em coisas negativas, né? Houve alguma boa intenção ou para se fechar algo. Só que aquilo ou caducou, porque a vida evolui e a lei está em vigor, ou... De uma forma mais complexa, o Estado teve, na maior boa vontade, criou aquela norma, então o legislador não, vamos dizer, ele pode estar atendendo até um asseio da sociedade ou de um pedaço de um fato, só que não tem a capacidade de fiscalizar ou controlar o cumprimento dessa obrigação. Então, o que adianta eu ficar exigindo da sociedade uma série de normas, assim como você citou, né, Luiz? O exemplo. Cara, se a gente não tem o poder de controlar isso, então será que a gente também não está cumprindo um papel vergonhoso? Criarmos uma lei em que depois não temos condições de fiscalizá-la e, consequentemente, também fica aquela vergonha, né? Criou a burocracia. E isso começa aí, bom.
E dependendo da situação, você pode levar um auto de infração, você pode levar um questionamento. Quer dizer, a simplificação, acho que ela envolve uma questão de bom senso. Porque também é importante, né? Acho que alguns jabutis, dependendo da situação, são importantes estarem. Mas eu acho que no nosso Brasil, né, eu acho que as leis, elas na verdade caducam. E aí você falou a dificuldade num processo legislativo de adaptação. Se nós estamos falando, né, se a sociedade tem resistência à evolução, imagine quando a gente fala de... A desburocratização normativa. Nós temos polêmicas, nós temos sérias polêmicas e visões, às vezes, de que, eu sempre digo assim, ó, o rio corre para o mar, Luiz. A gente não tem como impedir, a gente pode criar e assim, retardar. A gente pode criar uma barreira, a gente pode, mas em algum momento o rio vai chegar no mar. Então não tem como frear a sociedade, os desenvolvimentos e, consequentemente, o que a gente deságua, né, no nosso tema principal do nosso bate-papo aqui de hoje. Por que criar esse ecossistema trabalhista? Porque, na verdade, é a maneira da gente se blindar perante um cenário. A gente não tem a capacidade de mudar o cenário. E falando nesse ecossistema, a Treinar Prime, ela funciona por meio de trilhas de conhecimento. Então você tem trilhas tributárias, tem trilhas na área societária, na área contábil. E o Luiz coordena uma trilha que é uma trilha de formação de analistas de departamento pessoal, que é uma trilha trabalhista. Você podia falar um pouquinho dessa trilha, de como ela foi pensada em termos de conteúdos, em termos de quem vai ministrar esses conteúdos, para dar assim um spoilerzinho. Um spoilerzinho para... Posso, sim. Talvez o primeiro produto pensado para essa trilha foi exatamente o curso de analista de departamento de pessoal. Mas depois dele, até porque é uma ferramenta viva, né? E nós vamos inserir outros conteúdos. Mas quanto ao conteúdo de analista de departamento de pessoal, nós procuramos abarcar todo o conteúdo necessário para as pessoas que militam na área, ou que estão começando a militar na área, precisam. Então nós vamos desde os fundamentos do direito do trabalho, aos conceitos de empregado, empregador, contrato, salário, remuneração. Temos um módulo de jornada de trabalho e descanso, que inclusive foi gravado por mim. Eu concluí esse final de semana agora. Temos também cálculos trabalhistas, benefícios previdenciários, custeio previdenciário, recuperação de crédito não, senão eu ia entrar na sua trilha. Mas temos o próprio social, REINF, DCTF-Web, e para isso nós convidamos, essa trilha ela é coordenada por mim, pelo professor José Maia, nós convidamos vários professores especialistas nessas áreas. Por exemplo, benefício previdenciário, nós não podíamos ter outro professor que não fosse o professor Claudeci. Para falar de E-Social, nós trouxemos o professor João Paulo e a Geni, que é uma pessoa que tem muita ligação com o desenvolvimento de software trabalhista. Para falar de compliance trabalhista, trouxemos o professor Humberto, que é daqui de Natal, acho que muito conhecido Humberto Lucena. Por todos vocês, Humberto Lucena. Cálculo trabalhista, o professor Paulo Molina, enfim, vários professores que vivem. Eu até costumo dizer que os nossos professores, eles não falam, eles não dão aula por aquilo que eles estudaram nos livros. Eles dão aula sobre aquilo que eles vivem no dia a dia. E esse é o diferencial, né? O professor falar com conhecimento profundo sobre aquilo é muito diferente de um professor que tem um conhecimento superficial e vai falar sobre aquilo, né? Luiz, você foi extremamente feliz quando você... Essa é uma definição que eu diria a você básica mesmo, de uma premissa de um novo modelo de conhecimento. Se você não tiver liga com a prática, você fica muito afastado. A teoria, ela é fundamental, porque eu também, por outro lado, eu tenho um pensamento muito crítico daqueles que querem sempre dar os hacks, né? Isso. E isso é um perigo. Você, na prática, também, às vezes falta muita teoria. Porque o que a teoria nos permite? A solidez de um caminhar sem... Porque o que é a palavra experiência? Né? Se você for pensar até nas etimologias ou nas suas origens do que a gente está falando aqui. Qual é o grande desafio? Quando você busca o conhecimento agregado,
Você, na verdade, está buscando experiências de pessoas que erraram antes e consolidaram um conhecimento. Bom, o dinamismo da sociedade faz talvez aquele conhecimento estar estanqueado e talvez dissociado da evolução da sociedade. E aí vem a necessidade de alguém que pegue o fundamento, traga ele para a realidade ou para o microcosmo, né, do dia a dia. E fazendo esse paralelo, você tem um nível de evolução gigante. Então, quando a gente está aqui falando, né, da construção de um ecossistema, né, Luiz? A palavra tão em moda, ecossistema, quer dizer, o que você tem que fazer hoje? Nós estamos falando de, você até citou, né, que ferramentas, nós estamos falando de ferramentas de robotização. Inteligência artificial, cuidado, gente, tem um paradigma, eu tenho uma visão muito particular, que tem muita conversa para boi dormir nessa área de inteligência artificial. Né? É um algoritmo. Eu acredito que teremos, sim, em algum momento, algumas coisas extremamente inteligentes, a nível... Mas hoje a capacidade humana ela ainda é muito forte. Então, o que hoje nós somos necessários? Né? Eu falo assim, porque eu quero dizer que eu não posso prever o futuro, não estou dizendo que a gente vai se tornar desnecessário, não é isso. Mas talvez, eu não sei que nível, um nível de inteligência artificial vai chegar, eu estou colocando sobre essa ótica, né? Pelo amor de Deus. O fundamento que eu entendo de construir um ecossistema é porque, no passado, a gente vinha a uma universidade, qual era o papel de uma universidade? A biblioteca, que aí você vê as histórias, né, de filmes e da própria história vivida. Você ia a um local do saber, né, o próprio termo universidade, né, porque você ia aprender a como fazer, você ia buscar a tecnologia dentro de uma instituição, porque ela era a casa do saber. Quando nós estamos falando hoje de uma nova dimensão, hoje se você vai no Google, eu até brinquei um pouquinho atrás, né, de falar de vocês forem no Google para... hoje você tem acesso à informação, é uma outra palavra. Acesso à informação está muito fácil. Qual é a lei trabalhista? Você vai lá. Então não é um problema hoje você ter acesso. Né? Se você tiver um pouco de metodologia, você consegue, obviamente... O problema é construir conhecimento a partir desse acesso. Aí, porque ainda, e aí você já deve ter visto aquelas pesquisas, né, que falam assim, o que vai as profissões de futuro e as profissões que acabam. Toda aquela que tem atividade repetitiva a atividade repetitiva, ela tende a se automatizar e fato. Mas uma delas eu acho muito engraçado, que profissões de futuro, uma delas é ser professor. É uma das mais marcantes, com um índice de certeza de 90%, é o contrário, né? Tem alguns que falam que 95% vai acabar, o de professor tem 95% de certeza que permanece. Ela só tem 5% de risco de extinção. Quer dizer, nós estamos falando então, obviamente, de um horizonte de 10 anos, aí meu querido Christensen, né, professor de Harvard, que nos ensinou o conceito de inovação disruptiva, nos provoca. Ele falava em 15 anos, olha o que é a aceleração da sociedade. Eu já boto na minha consciência só 10 anos. Né, então eu posso falar aqui a vocês, isso aqui está gravado, pode ficar histórico, olha, em 10 anos eu acredito muito no que eu estou falando aqui. O professor ainda como, claro, com o uso das ferramentas e busca, e aí, só que não é mais um professor de uma sala de aula. Não é o telegiz. Né? Vamos ser pragmáticos. Um professor numa sala de aula física, que só tenha o modelo de aula física. Quantas pessoas, um professor excepcional, quantas pessoas ele impacta ao longo da carreira dele? 1.000 pessoas? 10.000 pessoas? Agora imagine um professor desse, com o uso das tecnologias, podendo impactar 5.000, 50.000, 100.000 pessoas. Então, esse poder de acesso à informação, ok. Mas o que você tem que estar por trás? Aí vem o perigo do excesso de informação. Faz um teste aí, digita aí, social, tá? No Google, e veja quantas páginas estão listadas. Só digita social. Dentro dessas, sei lá, eu não fiz essa lição de... Quantos de conteúdo relevante? Quantos de conteúdo atual? Quanto de alguém que construiu um cadenciamento técnico, né? Então a provocação maior é que eu faço aqui a vocês. Qual é o grande papel de construir um ecossistema tributário? É o poder da informação. Mas de que forma essa informação? Ela tem que estar estruturada, construída, principalmente, talvez até interpretada em cima de visões. E para isso, talvez hoje o maior desafio... visões de autoridades. E talvez aí vem a honra que eu tenho de estar de perto desse meu querido Luiz aqui. Conheço a jornada de história de vida dele já há uns bons anos. Né? Não é só aqui na frente das câmeras que eu estou perto desse homem, não. Né? A gente tem uma jornada
E é sempre esse respeito ao poder do conhecimento. Construir, na minha opinião, Luiz, e eu devolvo a palavra a você, é trazer dentro para você alguém que facilite a sua jornada para que você não fique perdendo tempo, como, por exemplo, hoje, eu gosto muito desse exemplo da Netflix. Quanto tempo você leva hoje para escolher um filme na Netflix, papai? Oi. Quanto tempo você leva para escolher um filme na Netflix? Nós estamos perdendo quase... Hoje a gente tem 1 hora para assistir um filme, a gente perde meia hora para escolher o filme. Mas hoje ela está até sugerindo. Desistindo, né? Ela hoje está até sugerindo. Que filme você... Esse filme aqui tem a sua cara. Isso, porque na verdade ela já descobriu que o problema é esse. Então esse é o poder. Construir um ecossistema trabalhista, eu acho que ele envolve, Luiz, essa capacidade de você se cercar, seja dependendo do tipo de atividade, de softwares, de robotizações, mas principalmente de fontes e seres humanos em que te facilite o acesso consolidado no seu sentido estratégico, dentro da sua realidade. O que você pensa sobre isso? Concordo plenamente. Eu acho que você falou uma palavra que esse conhecimento ele tem que ser estruturado, tem que ser organizado, sobretudo a pessoa que não tem conhecimento profundo, ele tem que ser direcionado, dirigido, ele tem que ser guiado para que ele chegue até o fim, porque senão, com tanto conhecimento, com tanta informação que pode estar na frente dele, ele pode até perder muito tempo estudando algo que não tem relevância, que não tem importância. Eu concordo plenamente quanto a esse aspecto da estruturação e da organização do conhecimento. Eu conversava com um aluno que teve acesso ao seu conteúdo de jornada de trabalho. E o nosso próprio colaborador que está subindo os vídeos, né? Vídeos. E ele assiste para ver se não tem falha, faz a revisão. Ele disse, eu aprendi sobre jornada de trabalho. Eu digo, que legal, está muito fácil. Ele foi dizendo, eu fui ficando... de subir, eu estou escutando para ver o que diz mais. Ele ficava curioso de saber assim, e quando é o próximo vídeo? E quando é que vem o próximo vídeo? Isso prova que ele foi pensado de uma forma estruturada para que você tenha aquela vontade de saber um pouco mais e no vídeo seguinte trazer aquele pouco mais que ele esperava. Eu achei assim muito fantástico, por isso que eu vou te dizer. Esse feedback foi muito legal. O feedback que ele deu, ele disse, olha, professora, está muito legal o vídeo. Eu digo, e você assistiu? Porque ele é da área de tecnologia. Não faz nenhum sentido, eu te garanto que ele não tinha interesse trabalhista. Ele não tinha interesse nenhum nessa área. Mas como ele assistiu a primeira aula, aí despertou a curiosidade, ele disse, agora eu vou assistir as outras antes de subir para ver se tem coerência, alguma coisa. Eu estou sabendo de tudo. Eu digo, então, ótimo. Se você, que nem tem intenção de trabalhar na área, já está sabendo de tudo, então, o nosso aluno que já vem com a sede de conhecimento para essa área especializada, foi a maior validação que você podia ter da sua aula, foi com este que não é da área de conhecimento. Foi ele. Mas, Luiz, eu até queria fazer uma provocação aqui para quem está nos assistindo, né? Porque a gente tem trabalhado, mas a gente talvez não trouxe nenhum exemplo prático, né, de uma realidade. Então, fazendo um pouco da minha experiência, eu combinei, combinei sim, tá? A gente tem, obviamente, tem bastidores. Eu combinei com o Luiz para que a gente trouxesse aqui um case de vida, de como a rastreabilidade, através do poder da tecnologia que estamos vivendo, impacta no dia a dia de uma empresa, de uma organização contábil, de um departamento pessoal, de um empresário. Né, Luiz? Vamos falar daquela questão do acidente de trabalho? Você quer começar e eu vou dando meu... Se você quiser, você começa, você conta o caso e eu comento depois. Então, pode ser assim, então? Tem certeza? Pode ser. A contador de causo, estamos aqui com o nosso contador oficial. Não é mineiro, mas é goiano, né? É goiano. Mas o goiano tem esse lado, comedor de pequi, né? Comedor de pequi. O goiano tem essa característica de contar. A gente fala que não é case não, viu, meninos? Aí a gente fala causos. Causo, né? Então, olha bem. Pense na seguinte história, né? Isso, infelizmente, é uma característica social. Quantas pessoas são contratadas por empresas, e inclusive diz aquele período que a gente chama assim, não, ele está em experiência. Isso é quase que... Eu tenho certeza que muitos estão nos assistindo, acabam esbarrando nisso. O cara está em contrato de experiência. Não tem que assinar carteira porque ele está em contrato de experiência, eu estou testando o cara. Outras coisas que acontecem, o cara trabalha, não, bota ele aqui para dentro, aí ele trabalha 30 dias, no final do mês, não, ele é bonzinho, vai, vamos contratar, assina a carteira dele. Retroativa. Ainda quer que seja então, retroativo. Isso é algo culturalmente, e é fato, culturalmente, essa característica de
Não estou falando, obviamente, de coisas, né, gente, aqui, ó, mais gravosas do cara intencionalmente estar contratando uma pessoa por longas jornadas sem carteira de trabalho assinada. Eu não quero entrar, porque existe também, isso é uma outra condição. Mas elas vão se igualar no exemplo, né? Existem situações que até mais inocentes, eu vou usar esse termo, né? Do cara chegar no período de experiência, chegar no final do mês, né? E contrata retroativo. Ainda tem aquela história, eu não quero sujar minha carteira, se eu não for ficar mais de 30 dias, você não assine que eu não quero que o meu próximo empregador veja que eu trabalhei 15 dias. Isso, então existe uma questão cultural. De novo, eu não queria usar das partes que seriam mais maldosas, que haja uma imposição, uma intenção deliberada quanto a isso. Mas imagine, então, o fato. Nós temos alguém que está dentro de uma empresa, dentro de um trabalho, sem carteira assinada. Perfeito, ok, isso é uma realidade. O cara sofre um acidente de trabalho. Eu tenho que fazer uma pejorativação aqui agora, tá, gente? Imagine, hoje, vamos estabelecer um dia, tá? Dia 29, não, dia 30 de fevereiro, para não ficar aqui, né? Para isso ficar historicamente, não importa o dia, né? Vamos pensar, eu sei, viu? Dia 30 de fevereiro não existe, viu? Pelo amor de Deus. Vamos imaginar que dia 30 de fevereiro... É porque esse exemplo é de Nárnia. É de Nárnia. Gostei. Olha, porque eu sou apaixonado por alguns universos, então ela já fica me provocando, viu? Eu, Star Wars, Universo Marvel, eu gosto dessa parte. Mas voltemos. Dia 30 de fevereiro, o ABC, olha, não vale cortar não, viu? Para não me esculhambar depois, hein? Dia 30 de fevereiro, o cara tá lá na empresa, morre num acidente de trabalho. Atestado de óbito do dia 30 de fevereiro de 2000 e tarará. Pronto. O que se fazia no passado o cara sem carteira assinada? Porque o papel, né, Luiz, a gente começou Assinava falando... naquele dia. Ele corria, pegava a carteira. Gente, olha, eu tive a oportunidade de visitar muitas empresas, essa parte contábil e fiscal, né? Quantas vezes eu entrei e tinha um armário. Um armário, a gente abria, porque eles estavam querendo mostrar pra gente, estava lá cheio daquelas carteirinhas azuis. Que não pode, né? Só temporariamente, essa legislação, não estou querendo. Mas por que eles retinham a carteira? Inclusive não assinaram, mas retinham a carteira. Porque se desse alguma merda, como aconteceu no caso de uma morte, o que eles faziam? Corriam e assinavam retroativa. Era possível, era papel. E você tinha um delay de prestação de informações ao governo, né, que permitia esse atraso. E aí criou-se exatamente, aqui ó, dá até um chavão para a gente brincar. Brasil, primeiro colocado em acidentes de trabalho nos primeiros dias. Isso é uma estatística, né, Luiz? Tem essa estatística. Isso é uma estatística. Na área de construção civil, muito comum. Primeiro só se acidentava lugar, no dia que era registrado. Imagine, primeiro lugar em acidentes de trabalho nos primeiros dias. E aí o que as pessoas pensam sobre isso? Falta de EPI? Falta de treinamento? É o cara trabalhando sem carteira e assinando retroativamente esse fato, que levou a esse acúmulo dessa estatística. Ponto. Vamos lá, a vida seguia, né? A vida segue nesses casos. Só que me entra o tal do E-Social e a carteira de trabalho. Eu vou pedir a correção, Luiz, me perdoe. É carteira de trabalho eletrônica, como é que é o nome carteira mesmo? De trabalho digital. Digital, me perdoe. Eu peço aqui condescendência de não ter o nome exato e é por isso... Como você é tributarista, está desculpado. A carteira de trabalho digital. É que eu tenho carteira de trabalho, né? Então, só falar, né? Não é? Então, a carteira de trabalho digital, como é que ela funciona? Eu vou simplificar para um leigo, tá? Você manda uma espécie de e-mail, num termo técnico, uma mensageria, você manda ao governo aquilo que você fazia no papel, que você assinava, você simplesmente manda, como se mandasse um e-mail, né? Vamos simplificar assim, né? O raciocínio. Você manda um e-mail dizendo, olha, eu contratei o Joãozinho. Pronto, é assim que se contrata alguém. Aí a legislação trabalhista nos diz que a contratação, a assinatura da carteira, ela tem que ser até o dia anterior ao primeiro dia de trabalho. Até aqui tudo bem. Então voltemos ao nosso exemplo. O meu querido João, abençoado, coitado que deve estar no céu, né, ele é um filho de Deus, morreu dia 30 de fevereiro. Que dia que a carteira dele tinha que ter sido assinada? Dia 29 de fevereiro. Bom, me ensina a mandar um e-mail com data de ontem aí, por favor? Olha para eu. O senhor me ensina? A senhora me ensina, não? O senhor me ensina assim a mandar um e-mail com data de ontem, não? Não sei. Não há como fazer algo retroativo com isso. Então, vamos cair num paradigma que hoje a rastreabilidade de se confirmar que alguém sofreu um acidente de trabalho, teve um atestado de óbito que diz a data, e ele não tinha carteira assinada até o dia anterior, é muito mais rastreável do que no passado, no tempo do papel. E qual seria o reflexo disso?
Luiz, dito isso, esse fato é real, primeiro, isso ocorre. E segundo, qual é a repercussão de alguém que morre sem carteira de trabalho assinada? Isso tem repercussões trabalhistas? Você poderia explanar? Tem, Vamos sim. ouvir aqui. Vai, conta para o povo aqui. Tem, com toda certeza, esse trabalhador não, a família desse trabalhador terá dificuldade de conseguir obter a concessão da pensão por morte do INSS e, se eles não conseguirem, que é muito provável que eles não consigam, porque, como você disse, o INSS tem como rastrear e ver que ainda que o empregador consiga enviar no mesmo dia da morte, porque eles mas vão tentar, fica né, Luiz? registrado, irão tentar, mas irá ficar registrado que foi enviado às 19 horas, quando a morte foi às 14 horas, por exemplo. Então, com certeza, se a família não conseguir, se ela não conseguir obter a concessão da pensão por morte, fatalmente ela vai entrar com ação contra o empregador, para que o empregador custeie o pagamento de uma pensão vitalícia para aquela família. Vai ser cível, já não vai ser trabalhista. Já vai ser cível. Pode parar que aqui tem um negócio muito sério. Será que vocês entenderam o que o Luiz falou aqui agora? Vocês entenderam mesmo? Luiz, você está me falando que o INSS não vai pagar a pensão da família. Provavelmente não. É a regra que se fala, porque se você não tem carteira assinada, você não faz jus, tirando algumas exceções e uma discussão, por favor, mais ampla. Tem algumas exceções de ele já ter trabalhado anteriormente, estar no período de graça, então por isso que eu não digo mas vamos categoricamente que vai ser negado. Né? Mas se ele não consegue obter a pensão, e esse risco é o fato que a gente está trazendo aqui grande. agora, nós estamos falando que o empregador assume a responsabilidade por essa pensão. Uma pensão alimentícia, e se é uma pensão alimentícia, ela é de característica alimentar. É aquela dívida que, se não pagar, dá. É isso mesmo, Luiz? Sim. Se não, uma dívida alimentar pode gerar efeitos de uma prisão por não pagamento. Por não pagamento. Essa é um tipo de dívida, gente. Além do pagamento de uma indenização pela própria morte, pelo acidente ocorrido, ainda há esse outro risco também. Nós estamos falando de uma pensão, de um empregador pagar uma pensão pelo tempo proporcional, que seria o mesmo do INSS, a lógica de um julgamento seria essa. Né? Você assumir uma pensão de uma viúva e até os filhos ficarem de maior. E todas as regras. Quase seguindo as mesmas regras, na minha opinião. Regras. A mesma regra previdenciária. Então nós estamos falando de alguém que vai ter que pagar um salário por 10 anos, 20 anos, 30 anos? Alguém tem consciência que quando coloca um funcionário sem carteira assinada desse risco, hoje, muito mais forte que no passado? Eu tenho certeza que não. Exato. Preste atenção que vamos fazer uma conta de padaria, Luiz. Vamos fazer uma conta de padaria, Lida. Pense em um cara recebendo 3 salários mínimos. Vamos pensar, se o cara acertou, eu vou te pagar aqui 3 mil reais. Vamos simplificar o raciocínio. 3 mil. 3 mil reais para 3 mil reais sem carteira assinada para você trabalhar aqui para mim. Morreu. Vamos pensar então. 3 mil reais, 13 salários, que a gente tem que incluir o 13º, que faz parte da pensão, né? Então daria quanto no ano? Daria 39 mil, 40 mil reais. 40 mil reais por ano. Vezes 30 anos. Nós estamos falando de uma escala de pagamento ou de uma dívida potencial de 1 milhão, parcelada, mas de 1 milhão e 200 mil reais. Por causa de 3 salários que não foi assinado. 1 milhão. Hoje, eu tenho certeza que pessoas que vão nos assistir aqui vivem essa situação sem ter a consciência dessa responsabilidade. E é perigosíssima, porque como é dívida alimentar, se você não pagar, vou repetir, você é preso. É preso. É a dívida mais chata que existe, porque imagine, você morre, ela não acaba. Como assim não acaba? Tem uma regrinha. Se você morrer, né, você que é o dono da empresa, e você transferir patrimônio para seus herdeiros, a dívida vai junto, porque o patrimônio garante o pagamento. Gente, isso é jurisprudencial, tá? Não adianta ir para o judiciário, essa já é causa ganha para a viúva. É causa ganha. Já tem jurisprudência, já tem súmula disso. E ainda teria as multas trabalhistas pelo não registro. Pelo não registro, eu não quero, pela não atuação da carteira. É que eu quero falar só do salário, eu não entrei nem nas outras verbas. Isso. Agora imagine que, como acontece, você pega, tem lá aquela espiãozada, com todo respeito, você falou de obra, né? E aí bota dentro de um carro, morre 5 de uma vez. As pessoas estão tendo uma falta de
consciência desse novo nível de responsabilidade. Eu quis trazer esse exemplo real porque é um exemplo tão vivo e tão perigoso e as pessoas estão negligenciando. Porque eu tenho certeza, profissionais contábeis, profissionais que estão aqui, vocês nunca, olha bem a pergunta que eu estou falando, vocês nunca colocaram um funcionário um único dia para trabalhar, para experimentar? É cultural. Edgar, você trouxe essa do funcionário e me lembrou outra coisa. Lá no decreto do FGTS, ele diz que se o empregador ele tiver com 3 meses de atraso de FGTS, não pode receber remuneração a qualquer título, lucro, nem prolabore, diretor, nem remuneração. Aí você observa, tem muitas empresas, lá em Nárnia, obviamente, que só faz o depósito do FGTS do empregado no dia que demite. E daquele empregado, nem dos outros. Dos outros continua. Quando, na realidade, ele não poderia estar recebendo remuneração nenhuma da empresa enquanto não quitasse esse FGTS. Com o E-Social agora, está lá, mostrando, inclusive, se o FGTS foi pago, se tem débito, se não tem, de uma forma muito mais célere, né? E no próprio E-Social, a empresa declara que pagou prolabore aos sócios. Né? Então, agora já está muito mais fácil de cruzar. E na REINF vai dizer que distribuiu lucros. E na REINF vai dizer que distribuiu lucros. Quando ela substituir a DIF. Luiz, esses exemplos que a gente está trazendo, isso é hipotético? Não, são Fala casos... um pouquinho mais aí. Então faça agora os comentários a respeito do que a gente fala. São casos reais, realmente. Eu lembro, eu esqueci de falar no início, mas eu sou auditor fiscal do trabalho aqui no Rio Grande do Norte. Há alguns anos, nós, fiscalizando pelo interior, encontrávamos empregados trabalhando sem registro, nesse caso aí. E aí a empresa disse, não, mas eu não tenho culpa porque ele não tem a carteira ainda, na época da carteira física. Hoje é o CPF. E nós dizíamos, você tem culpa sim, porque você só deve colocar um empregado para trabalhar depois que você tiver anotado a carteira dele. Então, a culpa é só sua. Se você disser, eu só lhe contrato, depois que você tiver todos os documentos, se precisar o empregado passar a noite numa fila para tirar um documento, ele passa. Depois que ele começa a trabalhar, então a culpa é do empregador. Realmente a empresa tem de ter essa preocupação de formalizar a contratação daquele empregado para que realmente ele comece a trabalhar já devidamente com a sua situação regularizada para não correr esse risco que você falou que é um caso, é um risco real. Um empregado, R$3.000, uma dívida de 1.200.000. Fora as indenizações que a gente não está nem cabendo, correções, a gente não quer discutir isso aqui. Será que as pessoas sabem disso? Que nós estamos vivendo uma nova realidade, já tem algum tempo, inclusive, isso. Mas isso, sim, a carteira de trabalho eletrônica digital começou em 2019, né? 2019. Já 3 anos, 3 anos que nós já estamos convivendo com esse novo nível de rastreabilidade, com esse novo nível de risco, e as pessoas estão ignorando. Olha a importância de nós construirmos um ecossistema de conhecimento para a atividade. Porque eu tenho certeza que muitos negócios não estão mensurando uma hipótese e nós... Gente, ó, a exiguidade de tempo é um debate, que o debate é muito mais de provocação da gente de ideias. Mas isso, uma aula lhe dará, a gente pode abrir toda uma fundamentação, inclusive de jurisprudência. O que a gente está falando aqui, ele é sólido esse argumento. Não tem hipótese para dupla. Não há outra interpretação nesse exemplo que a gente está trazendo aqui. E eu queria até alongá-lo, viu, Luiz? Me permita a ousadia, e aí eu trazendo para o universo contábil que a gente tanto ama, né, desse pessoal do DP, né? Quantos departamentos pessoais, quantos departamentos trabalhistas são terceirizados? Para as pequenas e médias empresas, eu acho que quase 100%. Deve dar uns 94,75%. Olha, eu queria que a câmera... precisão. Conhece aquela coisa daquela câmera? 94,75% e alguns milésimos. Ó, sabe aquela coisa de trazer a câmera? Se eu queria essa, traga aqui para mim. Vem cá, vem. Aquele close assim, ó. Olha o que eu vou falar aqui agora para você. Você que é de departamento pessoal, você trabalha no DP, você é o responsável pela... Porque o que aconteceu? O empregador é obrigado a assinar a carteira. Ok. Essa parte a gente já fez anterior. Trazemos agora, porque o empregador contratou você para exercer essa informação da carteira digital, de fazer o E-Social. Então você tem como subcontratação da responsabilidade de prestar esse serviço, de prestar informação. Você deve ter então um funcionário que é o responsável por mandar essas informações para o E-Social. Deve ter um funcionário que manda as contratações, né? O empregador te manda os dados do funcionário, manda os documentos do funcionário e você tem esse papel. Você já ensinou esse funcionário que ele não pode ter caganeira?
Você já ensinou que ele não pode assistir o jogo? Vai ter Copa agora, hein? Que ele não pode, antes de mandar a contratação, mande mandar aquele e-mail que eu falei, ele não pode sair para assistir o jogo de futebol? Já falou isso para ele? Você já... Olha o poder do conhecimento. E é isso aqui o ponto que eu queria trazer para você. Você que hoje, a pessoa responsável por mandar a contratação, esse e-mail, né, de uma forma mais simplista, ele tem consciência que ele pode estar gerando uma dívida de R$1.200.000, no exemplo que a gente trouxe? Eu vou apostar que não. E aí eu vou dar uma dica. Você que é dono de uma contabilidade, de um setor, de uma empresa que faz isso. Você está sob contrato. Então como é que vai ser a regra? A viúva vai no INSS, vamos lembrar a cadeia? Vai levar um ferro porque vai ser recusado. Luiz, por favor, depois você chega para mim aqui e me ajuda se eu estou falando besteira, hein? Olha, eu estou falando aqui na frente das câmeras, hein? Vai lá. Ela vai em cima do empregador, porque é o fato. O empregador vai levar o ferro e ele vai ter o direito, porque ele tem um contrato de trabalho, de prestação de serviço, de efeito regressivo de quem assumir a dívida é essa empresa. Então imagine que a empresa mandou, e tem provas que mandou todos os documentos dessa contratação, para você ter mandado o E-Social, ou a carteira, a informação dia 29. E o cara morreu dia 30. Não foi prestada. Adivinha quem tem a responsabilidade de R$1.200.000 por efeito regressivo dentro dessa cadeia? Tá com dúvida? Eu acho que eles estão com dúvida. Quem for do DP, pega o celular aí, abre a câmera, bota em modo selfie, vê o que é que aparece. Eu tô falando besteira, Luiz? Não, as pessoas estão desconhecendo. É e eu sei porque aquele funcionário, que infelizmente nós temos problemas de qualificação, de cuidado, ele não está sendo devidamente treinado também para essa expectativa. Porque era tão simples falar. Olha o que é o poder de você trazer a informação a nível de alguém que é estratégico. Meu querido e amado funcionário, você tem, e primeiro a gente daria esse exemplo e tem essa responsabilidade. Olha, vocês podem gravar, isso aqui está gravado, vocês podem passar para eles, inclusive, isso aqui. Se der caganeira, papai, se você for fugir para assistir o jogo da Copa, antes avise. Porque se ele avisar, o que você teria que fazer? Mandar ao empregador, olha, não conseguimos por problemas técnicos, e isso não tem nada demais, não conseguimos por problemas técnicos fazer a contratação do funcionário. Por favor, adie o início de trabalho dele do dia 30 para o dia 31. Isso é isso que tinha que ser feito. Mas aí vem o problema de... Eu vou usar um termo aqui de Nárdia, tá? Um termo de Nárdia. O povo gosta de dar signal, Luiz. E você acha que o funcionário vai esconder isso? Dele não tendo consciência, treinar. Ele vai avisar que não deu conta de fazer o serviço dele, porque ele quer ir jogar bola ou assistir o jogo da seleção ou qualquer outra coisa? Você acha que ele vai avisar? Provavelmente não, né? Luiz, trazendo junto com o E-Social, veio a FD Reinf. E um dia desse eu estava numa apresentação e o pessoal dizia assim, de quem é a responsabilidade de entregar a Reinf? É do departamento de pessoal? É do departamento fiscal? Aí eu joguei a pergunta, eu disse, é fácil entregar a Reinf? Aí na sala disse assim, é muito fácil. Eu importo as notas fiscais e envio. Eu digo, e você precisava de algum conhecimento trabalhista para processar a Reinf? Disse, não, professora, eu olho se teve lá o desconto da retenção previdenciária, se estava dentro daquela lista de atividades, se tiver, perfeito, eu só faço informar. Eu disse, mas você sabe que aquela obrigação da Reinf, quando é que ela nasceu? Quando ele emitiu a nota fiscal. Eu disse, não, quando ele fez o contrato. Aí eu tenho um contrato terceirizado, que lá 13.429 diz quais são os requisitos para aquele contrato, e é uma série de requisitos trabalhistas, né? O contrato tem que ter isso, a empresa tem que ter capital de tanto, é uma série de elementos para que aquele contrato ele seja considerado correto. Se o contrato estiver correto e houve a execução do serviço, vai ter uma nota fiscal e vai ter a retenção. Se o contrato estiver errado, nem tinha que ter nota fiscal, porque ele nem teria que ter sido autorizado. E se esse contrato ele não tem validade, porque a própria lei diz que é nulo de todos os efeitos, de quem é esse empregado? É da terceirizada ou é do contratante onde ele está prestando o serviço? Do contratante. Do contratante. Então, Reinf tem a ver com DP ou não tem?
Tem tudo a ver. Porque começa no departamento pessoal. Ah, mas o contrato de terceirização não passa pelo departamento de pessoal. Deveria ou não deveria? O que você acha, Luiz, nesse aspecto? Eu entendo que até talvez até operacionalmente termine, na maioria das empresas, ficando com o departamento fiscal, o departamento contábil. Mas concordo com você que nasce na área trabalhista. Né? A análise de riscos é da área trabalhista. A análise de risco é da área trabalhista. Saber se aquela terceirização realmente ela está regular, apesar de que agora com a lei, com a reforma trabalhista, acabou aquela discussão se era atividade fim, se era atividade meio, pelo menos isso foi suplantado, né? Agora pode terceirizar a atividade fim, mas mesmo assim ainda tem os aspectos legais para ver se aquele contrato, para ver se a empresa contratada é uma empresa que tem capacidade financeira, se é idônea, enfim, para que a empresa para que o contratante não corra o risco de ir lá pela culpa inelegendo ou invigilando via ter responsabilidade subsidiária no futuro. Eu perguntei, inclusive, eu disse, quando você faz uma contratação dessa, tudo bem, eu recebi o contrato da terceirização. Você olhou o contrato social da empresa terceirizada? Não, mas o que eu tenho a ver com isso? Para ver eu digo lá, a lei diz que dependendo da atividade e do capital social, se ela tiver um capital social de R$10.000, ela só pode terceirizar até 10 empregados. Porque para ter acima de 100 empregados, ela teria que ter capital social de 250 mil. E se o contrato social não veio para o DP? Você já está puxando problema para você. Problema. Quando eu dou aula sobre terceirização, eu mostro também que há uma forma de você consultar como se fosse a ficha corrida daquela empresa. O risco trabalhista na área que trabalhista. traz, né? Quantas autuações aquela empresa já teve? Você contratar uma empresa que todo mês ela sofre auto de infração por atraso de pagamento de salário, por não concessão de férias, não recolher fundo de garantia, e você, mesmo assim, você contrata uma empresa dessa, é você criar problema para você no futuro. Né? Com certeza, se você sabe que se você contratasse empregados para fazer aquele serviço, você iria gastar R$20.000. Se chega uma empresa e diz, não, eu faço esse serviço para você, eu lhe cobro R$18.000. Tem alguma coisa errada. Essa conta não fez. Mas é meio bom senso, né, Luiz? É engraçado, né? Eu sempre gosto muito de falar, metade não, talvez mais do que muito da metade, talvez 2/3. É bom senso. Nós estamos falando de coisas que são óbvias, porque você tinha que ter esse pensamento crítico. Como é que você tem um custo de X e alguém está me entregando por Y? E o ganho da terceirização não é economia financeira. É você focar no seu negócio e deixar alguém que conhece daquele negócio focar. Você não tem economia financeira na terceirização. Ser assim, não. Se eu for fazer, eu vou gastar R$20.000 por mês, mas eu vou contratar uma empresa, tem uma expertise, tem uma tecnologia, usa um equipamento e por isso ela consegue me fornecer aquele serviço por R$18.000. Aí tudo bem. Reduziu mão de obra. Mas sendo com a mesma quantidade de empregados... Possível. Essa conta não fecha. Tem alguma... Certamente é porque a empresa contratada e ela não tem vocação para Irmandu, se ela vai ter lucro. Vai ter lucro. Olha, deixa Irmandu, nossa querida Santinha. Senhores. Essa construção de conhecimento é esse o ambiente que você vai vivenciar na Treinar Prime. Nós fizemos questão de trazer para vocês hoje uma trilha de conhecimento para a partir dela você ter uma ideia de como é que funciona Treinar em relação a todas as outras trilhas. Porque nós temos trilhas na área tributária, temos trilhas de planejamento tributário, recuperação de crédito, de malhas fiscais, da nova contabilidade. A nova contabilidade é a praia do professor Edgar, ele sempre está ministrando palestras, treinamentos, onde vai ver as soft skills, vai ver também quais são as tecnologias necessárias. Teremos trilhas para você aprender o passo a passo do dia a dia do contador na área contábil, desde a sua iniciação até os aspectos mais avançados como o envio dos SPEDs, uma trilha específica de analista fiscal, analista tributário, onde você vai ter tanto para iniciante quanto para aquele que já está avançado e quer saber aquela dúvida específica do envio da ECD, da FD Contribuições, de uma retificação.
Não, Lieda, eu nunca estudei, quero ir no passo a passo. A primeira coisinha que eu tenho que fazer na área fiscal, você vai encontrar lá. Eu quero uma expertise avançada trabalhista. O professor disse que começou com as rotinas de departamento de pessoal, mas que também vão tratar das teses trabalhistas em discussão, em módulos seguintes. A área tributária você vai ter a operacional, mas as teses também vão ser discutidas. Professor Edgar, e essa nova contabilidade? Como é que você imagina essa nova contabilidade englobando todo o conhecimento contábil, tributário e trabalhista de uma forma integrada? Como é que você vê isso? Para mim, o que a gente chama, né, é uma forma tão carinhosa, falar a nova contabilidade. De novo, né, talvez a gente já mindset. Exatamente. O que, na verdade, nós temos que ter um pensamento crítico do que é produtividade. O que acontece? A gente tem hoje tecnologia, ok, estamos aí, a digitalização. Sonhamos, e eu vejo isso muito engraçado, eu vou a evento, a gente vê aqueles patrocinadores, o que eu vejo como expectativa das pessoas? Que ele aperte um botão e sai o E-Social pronto do outro lado, que aperte o botão e sai o SPED pronto do outro lado, que aperte o botão e entregue toda a contabilidade. Né? Talvez a parte mais desafiante é que tem alguns prometendo isso, já é outra coisa. Pior que tem, gente, é triste falar isso. Mas eu já vi pitches de venda, vou usar esse termo assim, em que o cara promete uma solução completa e de apertar um botão e vai sair tudo pronto. Eu não estou renegando a tecnologia, estou aqui dentro de tecnologia. Então, para mim, primeiro, tecnologia ela é incremento de produtividade. E você não vai ter como ter produtividade, consequentemente competitividade, né, preço, uma série de coisas, se você não tiver capacidade de lidar com tecnologia, e isso é um fator, dependendo, é um meio, mas pode ser um fator de competitividade. Você tem hoje empresas que valem R$1 bilhão, eu não vou citar aqui, mas vale R$1 bilhão, que elas desenvolvem seus softwares próprios como um diferencial exatamente de incremento de produtividade. Né? Ok, isso é um fato, tecnologia está aqui. Mas o componente humano, perante a essa realidade que a gente até já abordou aqui, ele ainda é fundamental na sua característica interpretativa, de chegar, né, eu acho, de concatenação perante todas as variáveis. Nós não chegamos a um nível de tecnologia disso. E se chegarmos, gente, é muito fácil. Está todo mundo demitido, viu? O contador estaria demitido. Isso que é importante falar. Se chegarmos nesse nível, aí sim. A nova contabilidade, se chegarmos num nível desse, se ela for de apertar de botões, a parte mais fácil vai ser o apertador automático. Mas não é isso. A nova contabilidade ela é mais interpretativa, é muito mais analítica, muito mais fazer concatenações ou criar conexões de coisas que não fazem sentido no seu sentido individual. É sair da informação, porque o que foi a contabilidade ao longo? Atender a obrigações acessórias como o principal cliente, o principal usuário. Então nós atendíamos essa informação enquanto maior usuário, o governo. E era praticamente só isso, né? Isso. Só que hoje, essas tecnologias, o governo está caminhando, gente, com todo respeito, para ele fazer a apuração dos próprios tributos. A partir porque a tecnologia nos permite, e isso é fato, o governo já está cada dia mais forte quanto a isso. Por favor, aí já tem outras masterclass, tem outras lives aí pra gente... Live learns, né? Não é live learn, pô. A gente tem conhecimento mesmo, né? Porque a gente não traz uma coisa de ficar. Ela hoje enxerga o fato econômico. E ao poder enxergar o fato econômico através desse mundo digital, ela pode ela mesma trazer uma desburocratização, não. Ela assumindo com tecnologia entregar aquela guia de pagamento. Você já tem, né? Hoje o E-Social é quase que um filhote dessa história, né? Pô, você hoje manda as informações, mas o cálculo vem lá, né, Luiz? Então a gente passa a ser um analista de dados. Bem, a partir disso, eu tenho menos necessidade de geração de informação, de prestar a informação porque exigia um componente manual, e eu preciso muito mais analisar a informação e a partir dela encontrar. Porque não importa para onde for a contabilidade, aonde for o tributário, aonde for o trabalhista. Né? Eu incluo, na verdade, Luiz, eu peço a condescendência que trabalhista e tributário é uma característica mais brasileira, mas se você pensar, nós estamos falando de tributos no seu sentido, né? De trazer recursos para o governo para atendimento das necessidades sociais. Então, dentro dessa lógica, né, eu tomo uma junção, eu tomo essa ousadia de te falar, né, despeito do Brasil, são
criaram duas fontes muito distintas. Então, eu sou tributário, a gente acaba navegando muito separado pela questão do cabedal, né, de complexidade brasileira. Mas se você olhar para o mundo, talvez você tenha algumas conciliações mais próximas, de proximidade. Serem integradas, né? Então, dentro desse raciocínio de integração, eu afirmo a vocês, não importa qual é o melhor sistema tributário do mundo, não importa qual é o melhor sistema trabalhista do mundo, não importa. Lá existe o chamado que a gente denomina tributarista de elite, ou o trabalhista de elite, vamos usar isso. Na verdade, sempre haverá espaço para a inteligência, para o planejamento trabalhista, planejamento no seu sentido de melhorias de economicidade, de gerar mais resultados ou minimização de riscos. Quer dizer, sempre haverá espaço, pelo menos eu garanto a vocês nos próximos 10 anos, e essa é a nova contabilidade. Pessoas com bastante conhecimento técnico, ou com acesso, digamos assim, você não, eu gosto muito de dizer, mas poxa, professor, eu sou velho da cabeça branca igual a você, já estou caminhando, já não tenho mais essa juventude de buscar o conhecimento desses meninos, e não tem nada de mais nisso, porque também tem um outro componente, você não precisa saber as coisas, você precisa saber quem sabe. Então, este é a construção do ecossistema. Eu não sei de trabalhista, mas se eu precisar, eu chego ao Luiz, que está aqui do meu lado, e é uma referência para mim. Nacional. Luiz, o que é que você acha disso aqui? Ou que é isso. Isso é a nova contabilidade. É de forma integrada ter a consciência que não sabemos tudo, que precisamos de conhecimento para gerar valor para o mercado. E aí vem a grande coisa que eu digo que é muito especial. O mercado tem dores. E o exemplo que a gente citou, né, Luiz, da não carteira assinada, eu tenho certeza que um mundaréu de empresários não tem essa consciência. Se ele não tem essa consciência do risco, nós estamos falando de, para profissionais qualificados, uma gigante oportunidade. Nós estamos caminhando para os nossos 5 minutos finais e eu queria que você, Luiz, dissesse como essa trilha que você coordena, como é que a Treinar Prime para a área trabalhista pode ajudar você, empresário contábil, a formar o seu ecossistema trabalhista e fortalecer esse ecossistema. Eu creio que ela vai contribuir muito com esse acesso à informação, acesso ao conhecimento na área trabalhista, como eu já disse, de forma estruturada, de forma organizada, com os conhecimentos básicos e, além disso, também, como você disse, com também atualizações. O nosso mundo trabalhista, acho que nunca mudou tanto nos últimos anos e nós vamos sempre alimentar e trazer as opiniões, trazer as atualizações que nós temos na área trabalhista. Essa é a contribuição que eu creio que a trilha irá trazer dentro da Treinar Prime. E o que nós queremos demonstrar para vocês com essa nossa masterclass de hoje é que fera anda com fera, junte-se à nossa matilha. Obrigada aos meus amigos queridos aqui que participaram hoje conosco e puderam trazer um pouquinho para vocês de o que é a Treinar Prime, como é que a gente pode ajudá-lo, como é que nós aqui dentro do ambiente do Instituto Federal de Tecnologia, na nossa incubadora Natal Central, o que a gente está estruturando para oferecer à sociedade e principalmente para você, contador. Fera anda com fera. Obrigada a vocês por essa participação hoje. Eu que agradeço a oportunidade. Eu agradeço muito.